A paz de Cristo a todos. Eu sou o reverendo Fábio Castro, pastor da Igreja Presbiteriana do Pichincha. E amanhã, dia 22 de março de 2020, é um dia de convocação de todos os crentes da Igreja Presbiteriana do Brasil para um dia nacional de jejum e oração. O jejum não é uma prática restrita ao cristianismo, tampouco ao judaísmo do Antigo Testamento. O jejum é uma prática muito antiga, milenar, de muitos povos e de muitas crenças e de muitas religiões. E ele tem objetivos muito diversos na história da humanidade. Não me interessa dizer sobre os princípios medicinais ou os princípios nutricionais de uma vida de jejum, de uma disciplina de jejum, mas me interessa entender à luz da Bíblia aquilo que Jesus nos ensina e o que o Evangelho nos ensina a respeito dessa prática. Primeiro, eu queria falar do jejum no Velho Testamento. Já em Êxodo 34, no versículo 28, nós vamos ver que Moisés passou 40 dias sem comer pão e beber água em jejum. E foi a partir desse momento que ele tem aquela experiência transcendente no monte, onde ele recebe as tábuas da lei para transmitir os mandamentos do Senhor ao povo de Israel. Mas nós vamos perceber também nos textos de Levíticos, capítulo 16, verso 29 ao 31, capítulo 23, verso 27 ao 32, e também no livro de Números, capítulo 29, verso 7, que o jejum, ele tinha para o povo uma implicação sacrificial. Era um modo de afligir a alma, era uma preparação espiritual baseada na abstinência do prazer de se alimentar, como forma de produzir no corpo um sofrimento expiatório. O profeta Isaías diz que o Senhor não quer esse jejum, onde se aflige a alma, onde se aflige o corpo, mas onde não há evidências de arrependimento, de perdão, de misericórdia, de amor e por aí vai. Mas o grande ponto de diferentes interpretações em relação ao jejum se dá na teologia reformada a partir do Novo Testamento. Porque no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, Jesus está reunido com seus discípulos e está comendo e bebendo com muitos publicanos e pecadores, inclusive. E os fariseus e os escribas, tanto quanto os discípulos de João, estavam vivendo dias de jejum, estavam jejuando. E Jesus é interrogado por que os seus discípulos e ele não respeitavam o jejum. E Jesus dá a seguinte resposta no versículo 19 à interrogação dos escribas e fariseus. Podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. O que significa esta palavra de Jesus? Significa que a manifestação de Deus revelado em Jesus Cristo a nós e presente em nosso meio, aboliu definitivamente toda a necessidade de jejum como mecanismo de mediar ou de buscar a presença de Deus. Mas onde se dá então as diferentes formas de pensar a respeito desse texto do Evangelho de Marcos? É porque existe um grupo de teólogos que acreditam que o jejum foi totalmente abolido, que Jesus Cristo está presente no meio da igreja. Mesmo depois de ter assunto aos céus, a igreja vive em comunhão contínua com Cristo. Daí se entender que não deveria-se mais haver a prática do jejum no meio da igreja de Cristo. De outro modo, existe aqueles que acreditam que as palavras de Jesus se referiam apenas àquele tempo onde ele estava corporalmente com os discípulos na terra durante o seu período aqui até a sua morte na cruz do Calvário. Considerando esses dois olhares, então, como nós, cristãos presbiterianos, devemos olhar a experiência do jejum? O fato é que a igreja do Novo Testamento, ela nos ensina que a prática do jejum continuou presente na sua vida e na sua caminhada espiritual. O próprio Cristo, em Marcos capítulo 9, versículo 29, diz sobre demônios que só se expulsam com jejum e oração. Em Atos capítulo 13, 3, capítulo 14, 23, capítulo 23, 12, nós vemos que todo momento crítico da vida da igreja, todo momento onde eles precisavam tomar decisões importantes ou enfrentar desafios importantes, a igreja cristã do primeiro século continuou e praticou o jejum como parte da sua experiência de oração e de relacionamento com Deus. Como nós, então, devemos olhar para este ensinamento e para esta disciplina espiritual?
A primeira coisa que eu gostaria de dizer a você é que definitivamente Jesus aboliu o jejum. Mas que jejum Jesus aboliu? Aquele jejum que significava a aflição da alma e do corpo como experiência expiatória, como um mecanismo de tentar fazer uma penitência pessoal para alcançar a misericórdia de Deus. Segundo, aquele jejum que muitos crentes erroneamente praticam quando dizem: eu vou jejuar para Deus ouvir a minha oração. Quem jejua para que Deus ouça melhor a sua oração, acredita que o jejum pode ser usado como um mecanismo de barganha, porque na medida em que eu jejuo, Deus estará mais sensibilizado à minha vida por conta do meu sacrifício de jejum. Isso é um equívoco e é um ensinamento errôneo que se faz a respeito do jejum na prática espiritual da igreja cristã dos nossos dias. E por último, o ritual do jejum, como era usado pelos fariseus, para demonstrar a sua espiritualidade, para tentar revelar a sua humildade em relação a Deus, os seus esforços espirituais, este jejum definitivamente não pode fazer parte da Igreja de Cristo. Jesus diz que quando jejuarmos, lavamos o rosto, mantemos isso em segredo no nosso coração. Não é para que isso seja ostentado a todos, para que vejam e saibam que nós somos pessoas tementes a Deus. Hipótese alguma. A Bíblia nos ensina o jejum como uma atitude interna de conversão verdadeira. É preciso que o jejum possa produzir em nós quebrantamento, humildade diante de Deus. De modo que este jejum não tem efeito em Deus, esse jejum tem efeito em nós. Este jejum não move e toca o coração de Deus. O jejum que praticamos deve mover e tocar o nosso próprio coração. Para que serve o jejum? O jejum nos ajuda a lidar com os nossos próprios desejos. Ao jejuar, nós estamos ensinando o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração a lidar com as privações, a dizer não ao nosso próprio querer, a dizer não às nossas necessidades imediatas que parecem se colocar acima de tudo e de todos e que muitas vezes tentamos manipular Deus a partir desses nossos desejos e desse nosso imediatismo. É deste modo que o jejum, na experiência cristã, nos serve, porque ele aquieta e silencia a alma. Segundo, o jejum nos ensina e nos ajuda a manter o autocontrole e o foco na oração. Uma das grandes dificuldades que tenho visto as pessoas confessarem a respeito da oração é que elas não conseguem se concentrar. É que o seu pensamento desvia, é que a sua mente se distrai. E o jejum é aquilo que ajuda o nosso corpo a manter-se focado. Quando estamos em jejum, naturalmente, nós estamos o tempo inteiro sendo conduzidos para o pensamento que nos conecta ao motivo pelo qual estamos jejuando. A terceira coisa é que o jejum serve para sensibilizar a nossa mente e o nosso coração à voz do Espírito Santo. Quando nós calamos os desejos da mente e do corpo, nós nos tornamos mais sensíveis à manifestação de Deus a nós. A quarta coisa é que o jejum nos ajuda a colocar o reino de Deus como prioridade. Como desdobramento dos passos anteriores, quando nós aprendemos a silenciar a mente, o coração e calar os desejos e dizer não e colocar limites à nossa própria carne, nós estamos ensinando o nosso ser por inteiro a entender que deve-se buscar o reino de Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas o Senhor nos acrescentará. E por último, o jejum nos ensina a quebrar o orgulho do nosso coração. Quando jejuamos, nós nos damos conta das nossas limitações, da nossa finitude. Talvez a gente comece a perceber o quanto dói aqueles que vivem privações, aqueles que vivem isolamento, aqueles que vivem solidão, aqueles que vivem no silêncio, no anonimato das suas vidas. Vir para este lugar de jejum é a possibilidade da gente se colocar na dor do outro e tentar compreendê-la um pouco melhor. Amanhã nós vamos jejuar pelo Brasil, porque as pessoas não estão sabendo lidar com este tempo de dificuldade. E o jejum nos ajuda a lidar com as dificuldades. E esse é o aspecto que eu me privei de falar anteriormente e que agora quero dividir com você. Veja o que diz C.S. Lewis. Todas as pessoas, sejam cristãs ou não, devem estar preparadas para viver uma vida de desconforto.
Quando se treina soldados em manobras, utiliza-se munições falsas, porque o objetivo é conferir-lhes a experiência antes que se deparem com o verdadeiro inimigo. Portanto, assim é o jejum. Devemos praticar abstendo-nos dos prazeres que em si não são maus. Se não nos abstivermos do prazer, não seremos bons quando o momento chegar. É puramente uma questão de prática. É assim que C.S. Lewis nos ensina sobre o jejum. Nós levamos a nossa alma à prática do desconforto, não para agradar a Deus, não para que Ele nos ouça, não para atrair o seu favor, não para que Ele tenha misericórdia de nós, não para chamar a sua atenção, como se sacrifícios de jejum fossem desejáveis pelo Senhor, que já fez todo o sacrifício e pagou todo o preço na cruz por nós. Mas preparamos o nosso corpo para lidar com a desafiadora tarefa de pregar e manifestar o reino de Deus. E pode ser que a vida nos traga tempos de desconforto. Você está preparado para isso? Amanhã nós vamos nos unir em oração e jejum pelo Brasil. Esteja unido neste propósito. Assista aos cultos online da Igreja Presbiteriana do Pichincha. Nós estaremos transmitindo às 9 da manhã e às 19 horas os nossos cultos. Nós não teremos reunião presencial, mas você de sua casa, através do Facebook ou através do canal do YouTube, que possivelmente já estejamos utilizando também amanhã, você poderá assistir. Os links serão publicados no Facebook da igreja, nos grupos de WhatsApp, e você poderá estar conosco amanhã, neste dia de jejum e de oração, no culto da Igreja Presbiteriana do Pichincha online. Pela manhã estarei pregando um sermão sobre os evangelhos, no início da nossa série de sermões sobre o Evangelho de João, onde nós pregaremos o Evangelho de João versículo por versículo expositivamente. E à noite estarei pregando o sermão Ele Reina. O Senhor reina e Ele está sentado no alto e sublime trono. Deus abençoe você. Até amanhã. Oremos e jejuemos pelo Brasil. Deus abençoe a sua casa e a sua família, hoje e sempre. Amém e amém.